E se a gente perder o prazo por conta disso? Mas de jeito nenhum. Não, eu não vou fazer. Isso é correr risco demais. Pedroso, não adianta. Se você quiser, você assume aí a liderança, que eu tenho certeza que você vai dar aquela sumida estratégica. E não adianta, Felipe. Não adianta você querer vir negociar isso, é inegociável. Me tragam dados, me tragam consistência, que aí a gente começa esse projeto. Imagina. Não vou colocar tudo a perder. Então, você já lidou com um colega assim, com um chefe assim, que procura dados, procura trazer mais confiança, procura coisas que consiga fazer com que aquele projeto que você sabe que talvez não dê certo, porque a gente não tem um sistema 100% seguro, obviamente isso não existe em lugar nenhum, ele vai tentar fazer tudo para sabotar isso. Você já teve aquele colega, aquele chefe no arquétipo ou estilo do desconfiado? Então, se assim é, este podcast é para você. Aloha, sejam muito bem-vindos ao podcast da Quântica. Sou Selva Salerno, trazendo mais um episódio do Líder do Futuro. E desta vez a gente vai falar sobre aquele arquétipo, o arquétipo do desconfiado. Sempre tem um, obviamente, dentro da equipe que não se sente seguro, parece que está pisando em ovos. Seja quando vem um projeto novo, quando vem um dado novo, quando vem uma pessoa nova, ou sei lá. Mas o que será que acontece dentro do cérebro de uma pessoa assim? Vamos ver? Do ponto de vista da neurociência, vamos entender que quem tem essa característica, ele está, obviamente, com o sistema límbico sempre operando mais especificamente com a amígdala hiperativa, ou seja, ele está sempre buscando inconsistências, ele está sempre alerta ao que pode acontecer no ambiente dele, seja de trabalho ou até da vida pessoal. Para o desconfiado, a incerteza é uma ameaça. O córtex pré-frontal dele, ao invés de ficar criando, inovando, planejando, ele fica procurando falhas, procurando inconsistência, mapeando todos os riscos possíveis para garantir a segurança, quer que seja do trabalho, do sistema ou da própria pessoa. É como se ele funcionasse no e se? E se desse errado? E se desse certo? E se isso não acontecer? Então, são sempre as mesmas dúvidas. Dúvidas, obviamente, que geram desconfiança. E para ele, desconfiança é nada mais nada menos do que uma estratégia de proteção. Muitos desconfiados, eles carregam em si o peso de promessas quebradas. Sejam promessas, decepções, traições, enfim, geradas por outras pessoas, né, por alguém que ele gostava e o traiu, por algum chefe que não cumpriu com o que prometeu, ou até, indo mais lá para trás, com pais de que prometiam coisas e nunca cumpriam. Então, ele só se sente seguro na desconfiança. Esse histórico de desconfiança ensina a mente que confiar não é seguro e que se ele se abrir a alguma coisa, a sua confiança pode ser abalada e ele ficar em perigo. Portanto, a pessoa que é desconfiada, geralmente ela se isola dos outros para não sofrer novamente dores de ter se aberto com alguma pessoa e ter sofrido essas traições, essa frustração de ter confiado em alguém e essa confiança ter sido abalada. Bom, e quais são os comportamentos, os prós e os contras dessa pessoa? Pelo fato dele não confiar em ninguém, ele vai ser muito detalhista, que você pode usar para bem ou para mal. Ou seja, você pode utilizar esses detalhes como base de um estudo para um projeto ou para uma gestão de pessoas e pode sim ser um ponto positivo. De outra forma, se ele não foca num determinado item e sim nessa questão da traição, ele vai terminar saindo, obviamente, daquilo que foi proposto. Outra coisa que ele tem também é ser muito centralizador. Pelo fato dele desconfiar de todo mundo, ele acha que ninguém é capaz de fazer da mesma forma que ele faz. E veja bem, não se trata de qualidade, se trata da forma mesmo. A forma como ele faz, mesmo não sendo a melhor, é a mais garantida. Além disso, obviamente, por essa natureza, né, de desconfiar de tudo, ele é altamente resistente a mudanças. A pessoa que é desconfiada, ela não aceita coisas novas. Ela prefere viver no status quo, naquilo que lhe é familiar. E o cérebro, obviamente, ajuda e muito nessa questão. Além disso, o fato de ficar pedindo exigências, o fato de ficar pedindo dados que atestem se A ou B funciona melhor, isso exaure, obviamente, toda a equipe. Seja pela energia gasta, seja pela velocidade e, obviamente, tendendo a ter problemas na hora da entrega de
determinados projetos, por conta dessa desconfiança quanto à entrega, quanto à elaboração ou quanto a itens novos que devem ser inseridos dentro da equipe ou dentro do projeto. Com tudo isso, esse desconfiado para algumas pessoas pode ser validado como um pessimista, transformando o ambiente num campo minado. Isso sem contar que esse tipo de liderado não gosta de trabalhar em equipe, então ele tende a se isolar e muitas vezes atrasa a entrega, porque é ele que sabe fazer melhor que os outros e tende, obviamente, a criar até algumas polêmicas com outros liderados. E como o líder deve de lidar com quem é desconfiado? B, para ter um relacionamento ok entre ambos, o líder ele tem que mostrar consistência e transparência naquilo que é prometido. Se você prometer uma coisa para essa pessoa que tem esse padrão, esse estilo como característica, você obviamente tem que cumprir aquilo que você prometeu. Valide a preocupação, mas direcione o foco. Explique para ele que é muito importante essa preocupação que ele tem quanto aos fatos. Porém, você precisa solucionar o que se pede. Então, foco na solução. Crie um espaço seguro para a experimentação. Explique para ele que erros vão acontecer e que se isso acontecer, vai ter todo o apoio, seja da equipe, seja do próprio líder. E, por último, envolva essa pessoa numa solução. Mostre que não adianta ele se tornar um guardião do projeto. Mas sim, ele precisa ser um arquiteto da solução. Ele precisa trazer, obviamente, soluções e não apenas detectar possíveis erros que muitas vezes não acontecem. Entenda, o desconfiado, ele não é um problema, seja para o líder ou seja para a equipe. Ele é apenas um alerta. A desconfiança dele não é um defeito, é apenas um mecanismo de defesa que o cérebro tem em prol da segurança que alguém lhe ofereceu, mas que não cumpriu. E ele pode ser sim uma grande ferramenta, poderosíssima, diga-se de passagem, de análise e riscos para a estratégia. E se você quer compreender melhor esses padrões, ou se você se vê nesse padrão e quer se libertar disso, quer entender como você pode ter mais performance e produtividade, eu quero te convidar para a Jornada Sensorium. Lá a gente faz do desenvolvimento humano nossa prioridade. E assim chegamos ao final deste episódio, trazendo o arquétipo do desconfiado. Compartilha com a pessoa que você acha que tem essa tendência, que tem esse padrão, ou então, se você for assim e quiser passar esse recadinho para o seu líder, fique à vontade. No próximo episódio, eu volto com o último dos arquétipos desta série, o arquétipo atrasador. Então, a gente volta a se ver. Grande beijo no coração. Aloha! Até lá!